Anno Domini, para a igreja voltar a ser igreja. Meu tempo é curto, o assunto é grande, deixa eu entrar logo no assunto. Eu tenho ouvido de muitos lugares, pessoas dizendo: olha, eu cresci na igreja pentecostal, mas agora eu sou reformado. Eu li Piper, eu li Washer, eu assisti este vídeo, aquele vídeo, e de certa forma esse entusiasmo é bem-vindo. Eu estou nesse caminho já há 20 anos, há mais de 20 anos atrás, aliás, há 21 anos atrás, o teólogo R.C. Sproul estragou a minha vida, acabou com a minha paz, quando eu comecei a ouvir, disse: peraí, porta de vidro fechado, tá? Porta de vidro lá fora fechado, ok. E eu estou há 20 anos estudando este assunto do que realmente quer dizer ser reformado. Para muitos acham que ser reformado se limita apenas a abraçar a doutrina bíblica de predestinação, ou talvez se gostam do resumo do John Piper, que afirma que Jesus é Deus e a Bíblia é a sua palavra. Outros já evoluem até um certo ponto, afirmando os 5 pontos tidos como os 5 pontos de Calvino, muito embora Calvino não tenha avançado os 5 pontos. 5 pontos foram desenvolvidos em resposta à remonstrância arminiana, que fez 5 objeções, e depois Beza e os seus colegas formaram então a resposta de 5 pontos do processo ou da teologia de redenção: a depravação total, ou seja, todos nós nascemos mortos no pecado. O pecado atinge a todos os aspectos da nossa vida. Nós não somos absolutamente, totalmente depravados, mas nós somos depravados no sentido do pecado ter tocado todas as áreas da nossa vida. Eleição incondicional, ou seja, ninguém tem mérito na sua própria salvação. A expiação limitada, ou seja, Jesus morreu pelos eleitos. A graça irresistível, ou seja, quando você nasce de novo pela vontade de Deus, e você é salvo por Ele, e você não resiste quando o Espírito Santo muda a sua vida. E finalmente, a perseverança dos santos, todos aqueles que realmente são salvos, eleitos por Deus e salvos, redimidos pelo sangue de Cristo, esses certamente vão perseverar até o fim. Mas a teologia reformada é mais do que isso, mais do que só eleição, predestinação, mais do que os 5 pontos de Calvino. Podemos avançar dizendo que o fundamento da reforma protestante compreende os 5 solas, sola fides, ou seja, salvação pela fé somente, não pela fé mais obras, que foi a grande briga entre Lutero e Roma. Sola Scriptura, dizendo que só as Escrituras Sagradas são base e fundamento suficiente para toda a nossa fé e prática cristã, que não há outra autoridade, rejeitando assim a teologia católica de que tradição também serve como uma autoridade máxima em nossa vida. Não, a reforma afirma sola Scriptura, só as Escrituras são a autoridade máxima, é o crivo, é a regra final para a vida e para a prática. Sola Christus, terceiro sola, afirmando que salvação em Cristo somente. Sola Gratia, salvação pela graça de Deus, não por obras. E finalmente, Soli Deo Gloria, um dos solas que é pouco mencionado hoje em dia, mas que afirma que tudo existe e foi criado para a glória de Deus. O homem não é o centro do universo, Deus é o centro do universo. Foi criado por Ele, foi criado também para Ele. Tudo acontece na análise final para a glória de Deus. Nós também sabemos que para ser reformado, você valoriza as grandes confissões da história.
Os reformados tiveram preocupação em afirmar confissões. Nós sabemos que no início, quando surgiram as heresias do início da igreja, foram respondidas por grandes concílios. Os líderes da igreja, os bispos teológicos, se reuniam para discutir, às vezes levavam anos para resolver a questão da encarnação de Cristo, a questão da Santíssima Trindade, a natureza de Cristo, fazendo face aos grandes desafios da heresia da época. E então eles criaram os grandes credos. Mas a partir da reforma, esses credos também foram mais esmiuçados e transformados em grandes confissões. Talvez a mais conhecida é a de Westminster, que foi fruto de muitos anos de trabalho. Não foi assim um comitê que se reuniu numa terça-feira 2 vezes por semana, ou numa terça e quinta durante o mês. Levou anos para eles trabalharem a síntese da nossa fé. E com os credos surgiram os catecismos. Tem pessoas que acham que a fé reformada é só esses solos. Não, também os grandes catecismos. O próprio Westminster criou um catecismo também. E há pessoas que dizem, não, mas catecismo é uma palavra católica. Isso foi coisa dos católicos. Não é verdade. Os primeiros grandes catecismos foram fruto da reforma protestante. Houve sim o Didaquê do primeiro século, que foi assim, digamos, os primeiros passos, as primeiras considerações. Mas depois disso não houve grandes catecismos. Só surgiram novamente com a reforma protestante. E para ser um reformado, você também valoriza o estudo, não só da Bíblia, mas o estudo de teologia. Então, ser reformado é abraçar, primeiramente, os 5 pontos de Calvino, sim, talvez, não é o ponto de partida, mas para muitos é a porta de entrada. Os 5 solas da reforma, os grandes confissões de fé e, finalmente, os grandes catecismos, ou seja, o ensino. Qualquer igreja reformada é uma igreja que se esmera por ensinar bem a palavra de Deus, e não só a palavra de Deus, digamos, histórias bíblicas, mas no púlpito há a pregação expositiva, de pegar versículo por versículo, capítulo por capítulo, ensinando e pregando um livro do início ao fim, fazendo séries de mensagens que simplesmente ajudam a abrir cada versículo para entender não só o que a Bíblia diz, mas o que a Bíblia quer dizer. É só isso? Não. Existe mais uma coisa que caracteriza a teologia reformada e a mente do cristão reformado. E este último elemento é teologia pactual. Teologia pactual, que é o âmago do nosso assunto hoje. Aliás, eu diria que é o contexto do nosso assunto hoje. Porque o nosso assunto hoje é batismo nas águas. Por quê? Porque recentemente tem surgido, por causa do interesse em teologia reformada e também em teologia pactual, há pessoas que equivocadamente estão abraçando pelo batismo, ou seja, o batismo de crianças. Por quê? Bem, principalmente porque as pessoas que historicamente avançam a teologia pactual são pedobatistas, são na sua grande maioria presbiterianos. A grande parte dos grandes mestres da palavra de Deus hoje, não só lá fora, mas aqui no Brasil, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Mauro Meister, não Franklin Ferreira, ele já é credo batista, mas esses outros afirmam teologia pactual e afirmam também o pedobatismo. Como mestre em teologia pela Reformed Theological Seminary, eu posso dizer que conheço bem os dois lados da discussão, e ao nos reunirmos aqui e vermos que essa doutrina surgiu a criar muitas controvérsias no nosso meio,
sentimos que era necessário colocar os pingos nos is. Então, diga para o seu vizinho, agora vamos colocar os pingos nos is. Vamos lá. Primeiro, para quem nunca ouviu falar de teologia pactual, o que é teologia pactual? Se você está notando, teologia pactual, segundo Ligon Duncan, meu professor de teologia pactual e presidente da Reformed Theological Seminary, teologia pactual é uma hermenêutica fundamentada na progressão da aliança entre Deus e o seu povo. Vou dizer isso de novo. Uma hermenêutica fundamentada na progressão da aliança entre Deus e o seu povo. O que é uma hermenêutica? Hermenêutica é uma filosofia ou um paradigma de interpretação. Por exemplo, se você ler o livro de Apocalipse, estava conversando agora há pouco, se você ler o livro do Apocalipse literalmente, você está obedecendo uma hermenêutica literalista. Se você entender Apocalipse como literatura apocalíptica, e eu não estou fazendo jogo de palavras, literalmente literatura apocalíptica é um gênero de literatura que é diferente das epístolas, é diferente das histórias. Você entenderá que certos símbolos e certos números, aliás, quase todos os números, têm valor simbólico. Então você vai ler isso com outros olhos, você vai entender as imagens, você vai procurar sentido, não no jornal de hoje. Quando fala da marca da besta, você não vai dar ouvidos a essas notícias sobre um grande computador na Holanda que vai marcar a mão e a testa de todo mundo. Isto seria dentro de uma hermenêutica literalista. Uma hermenêutica de teologia bíblica, no entanto, entende o gênero de literatura que é Apocalipse, e você vai ler ele através desse filtro, por assim dizer. É um filtro. É uma maneira de entender as Escrituras e ele governa as suas expectativas da leitura. Quando você lê, por exemplo, o livro de Provérbios ou o livro de Salmos, você não pode ler o livro de Salmos com a mesma aplicabilidade, a mesma aplicação que você leria o livro de Efésios. Efésios já é uma carta, ele é didático, enquanto os Salmos, ele afirma certas coisas de modo poético, às vezes até extrapolando a sua aplicação mais prática, não é? Então, teologia bíblica nos leva a entender que cada livro tem, digamos, a sua voz, e você tem que saber ouvir esta voz, não é? Quando o namorado diz para a namorada, olhe, esses olhos de jabuticaba, não quer dizer que você tem fruta nos olhos, não é não? Olhos de jabuticaba é o quê? É um modo de falar, né? Ou quando ela olha para ele e diz, meu gatão, não está chamando ele de um animal felino, peludo, está usando uma figura de linguagem. Então, quando nós lemos o texto, há alguns textos que usam figuras de linguagem, e nós temos que entender isto, senão nós vamos perder o sentido do texto. Uma hermenêutica, portanto, é o quê? É uma maneira de compreender as Escrituras. E esta hermenêutica é fundamentada no quê? Entendendo que a história da Bíblia, que o fio condutor do início ao fim se acha neste conceito de aliança ou de pacto. Nós chamamos, podia ser teologia de aliança ou teologia pactual, mas é o mesmo sentido. Agora, o que é uma aliança? Uma aliança é um pacto de sangue divinamente administrado. Aliança é um pacto de sangue divinamente administrado. A aliança entre Deus e seu povo contém alguns elementos importantes que nós precisamos entender. Primeiro, a eleição imerecida de Deus. A eleição imerecida de Deus. Noé achou graça em Deus. Imerecido.
Não há nada que o recomende. Abraão também foi escolhido soberanamente por Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, uma provisão divina acompanhada por promessas. Eu vou mostrar isso pelas alianças que nós vamos rapidamente tentar traçar nos 23 minutos que eu tenho restando, talvez 24. Então nós temos promessa divina, provisão divina, finalmente, em seguida, a obediência ou desobediência, obediência trazendo consigo benefícios e a desobediência trazendo sanções ou castigo. E finalmente, em quase todas as alianças, as administrações da aliança, há um sinal ou um selo para marcar, para lembrar os termos desta aliança. Em termos gerais, só existem duas alianças principais na Bíblia: a lei e a graça. A lei, muitos dizem, sim, Moisés é a lei. Não. A aliança da lei existiu somente em Adão. Só Adão. A partir do momento que Adão pecou, daquele dia adiante, iniciou-se a aliança da graça de Deus. Só em Adão houve lei. Só uma vez Deus disse: se você fizer isso, certamente morrerá. Ou seja, condenação, não há provisão, não há nenhuma margem de erro aqui. Te dou tudo que há nesse jardim, guarda só esta árvore, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se comer dessa árvore, certamente morrerá. É vida, morte, obediência, desobediência. Esta foi a administração da lei. Daquele dia em diante, quando Deus desceu para o jardim e disse: o que vocês fizeram? A partir daquele momento nós vemos em operação a graça de Deus. A graça de Deus de cobrir a nudez do homem, até de colocar a marca sobre Caim. Nós vemos a graça de Deus para que ele não fosse morto. Bom, mas existem muitas alianças, bispo? Não tem só duas, tem muitas alianças, tem a velha, nova, etc. Sim, existem administrações diferentes da graça de Deus. Administrações diferentes, às vezes divididos como velha e nova aliança. Mas há mais alianças do que a gente imagina na Bíblia. Começando com a aliança de Adão, a primeira aliança foi realmente a aliança de Adão. E nós achamos isso em Gênesis 1, a partir do versículo 27, e vai até Gênesis 2, o versículo 17. Eu não vou ler essa passagem, o tempo não permite. Mas os termos são simplesmente: te dou tudo isso, todo o jardim, te dou o paraíso. Agora, sejam fecundos e enchem a terra. Esta é a ordem. Esta é a ordem. Ordem essa que foi desobedecido onde? Em Babel. Em Babel. Eles ficaram num lugar só. E o que Deus fez? Ele mesmo se encarregou de espalhá-los pela terra, confundindo as suas línguas. Mas em Adão nós temos então esta provisão, os termos e o início da graça. Em Gênesis 3, versículo 15, temos o que? A primeira profecia messiânica. A primeira profecia messiânica. Gênesis 3, versículo 15, quando ele fala sobre a semente, e aqui ele até confunde na sua gramática, porque ele diz: a sua descendência ferirá o seu calcanhar, mas ele, apontando para ferirá a sua cabeça quando ele condena a serpente. Já é a primeira profecia messiânica. Segunda aliança foi a aliança, essa foi a aliança da criação. A segunda aliança foi a aliança de preservação. Quando é que aconteceu esta aliança? Em Noé. Em Gênesis capítulo 6, versículo 8, nós temos essa frase: Noé achou graça. Noé achou graça. Na NVI diz benevolência. Infelizmente a NVI pisou na bola nessa tradução. A palavra certa é: Noé achou graça.
É a aliança da preservação. Foi feita com toda a criação. Quando Deus destruiu tudo pela água, o que aconteceu? Ao saírem da arca, em capítulo 9, versículos 11 a 17, Deus faz a promessa com quem? Faz a promessa para quem? Para toda a criação. Nunca mais destruirei. Mas ele reitera no versículo 1 de capítulo 9, quando ele fala para Noé: agora sejam fecundos, enche a terra. Ele reafirma o seu propósito original, só que agora em Noé. É como se fosse uma segunda chance. E então ele coloca um sinal para marcar o que? A sua promessa de preservar a terra. Qual foi o sinal que ele exigiu de Noé? Nenhum. Ele não exigiu um sinal de Noé. Ele deu o sinal. E ele disse uma coisa interessante, ele disse: quando eu vir o arco-íris, eu me lembrarei da minha promessa. Como se Deus tivesse que se lembrar de alguma coisa. Foi principalmente para o homem entender que Deus vai cumprir a sua promessa. Ele não exigiu, ou seja, esse sinal, o sinal desta aliança, da preservação da terra, de poupar a terra, Deus deixou uma marca, Deus deixou um sinal. E cada vez que nós olharmos para o arco-íris, nós podemos entender, não que Deus é gay. Isso não quer dizer que Deus é gay. Esse símbolo não afirma afetividade. Afirma o que? A promessa de que Deus não destruirá mais a terra. Eu acho nefasto ter roubado este símbolo que Deus deixou como o sinal de que Ele preservaria a terra. Segunda aliança. Nós vamos ver, aliás, a terceira aliança. Muito obrigado, desculpe, quando eu digo segunda. Terceira aliança. Primeira aliança foi a aliança de criação. Depois nós temos a aliança de preservação, que Ele fez com toda a terra. Toda a terra. Na terceira aliança, a partir de Gênesis capítulo 15, Deus escolhe um homem. Um homem. Para abençoar. E ele promete a este homem, cuja esposa era estéril, que ela teria um filho, e que ele teria uma descendência, e que ele teria uma terra. Esse homem, Abraão. Ele prometeu a Abraão, e nós temos em Gênesis 15, eu não tenho tempo para entrar e esmiuçar, porque hoje eu estou dando só o quê? O pano de fundo para o fundamento bíblico de credo batismo. Lembre-se, estou fazendo isso. Mas o que ele faz em Gênesis 15? Ele manda Abraão cortar animais pelo meio, deixar um de cada lado, e ele então, numa manifestação da sua glória, um fogo passa por meio das duas partes, que na linguagem de aliança quer dizer que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha promessa. Abraão disse: como é que eu vou saber? Ele disse: não seja por isso, corte os animais. Abraão entendia isso, porque era assim que pessoas faziam aliança entre si, não assinavam contratos, eles faziam uma cerimônia de cortar animais ao meio e passavam pelo meio desses animais dizendo: que aconteça comigo isto, se eu não cumprir a minha parte. Deus prometeu que Ele cumpriria a sua aliança para com Abraão. E o sinal que Ele pediu em capítulo 17, versículos 1 a 10, Ele então mandou que Abraão fosse circuncidado, ele e todos os homens da sua casa. Seria assim a marca desta aliança que Deus fez com Abraão. A quarta aliança foi a aliança mosaica. Aliança mosaica. Essa é uma aliança mais complexa. Nós vemos continuidade
Muitas pessoas dizem, não, mas com Moisés foi a aliança da lei. Não, a aliança da lei foi com Adão. Porque em Moisés nós vemos, embora tenhamos lei, também temos muitos mecanismos de obter graça de Deus. Todo o sistema sacrificial levítico foi instaurado através de Moisés. E quem diz, não, porque nós estamos na graça, os que estavam em Moisés estavam na lei. Não, eles receberam a lei, mas havia providência para perdão dos seus pecados. Só em Adão Deus disse, se comer, certamente morrerá. Acabou, fim. E nós não temos nenhuma indicação de que Adão esteja no céu. Não há. Adão morreu, foi condenado. Puxa, Adão, o pai de todos nós. Sim, aquele que nos meteu nessa encrenca toda, pode muito bem estar no inferno e merecidamente. Aliás, todo mundo merece o inferno. Pode dizer para o seu vizinho, você merece o inferno, viu? Não é só Adão, não. Ninguém merece o céu. Quando eu digo merecidamente, é porque todo mundo merece, porque todos pecaram e ficaram aquém da glória de Deus. Então, todos nós merecemos, Adão também. Só que nós não temos nenhuma providência de graça em Adão. Foi a lei. Em Moisés, não. Em Moisés, você vê que há todo um sistema de sacrifício, de expiação, tudo apontado para Cristo, certamente, mas você já tem todo o sistema de lei e de graça. Qual foi o sinal? Havia muitos sinais nesta aliança. O sábado, as festas, havia várias coisas que faziam parte, não havia um sinal apenas em Moisés, mas já representa uma evolução. A próxima aliança, e eu tenho que ser resumido aqui, a próxima aliança nós achamos em 2 Samuel capítulo 7, quando Davi, deixa eu só voltar para Moisés um instante. Você vê, Deus fez a aliança com a criação, depois ele fez a segunda aliança com toda a sua criação, dizendo, não vou mais destruir, a aliança de preservação. Na terceira aliança, reduz tudo para um homem. E então, esta aliança passa de pai para filho, se torna uma família. Agora, em Moisés, a família se torna uma nação. Ou seja, uma continuidade, mas há também certas novidades e mudanças na administração desta aliança. Vai se tornando um corpo maior, agora representado como? Pelas 12 tribos de Israel, pelos 12 patriarcas de Israel. Em Davi, segundo Samuel 7, nós vemos Davi, após sua conquista, após ser estabelecido rei, ele traz de volta a Arca da Aliança para Jerusalém, a cidade de Davi, e ele então decide construir uma casa para Deus. E Deus diz, não, você não vai construir uma casa para mim, mas eu vou estabelecer a sua casa. E aqui em 2 Samuel ele faz um jogo de palavras, porque a casa de Israel fala de dinastia. Ele disse, e ele usa essa palavra, eu farei essa aliança contigo. Então agora, não só o indivíduo se tornou uma família que se tornou uma nação, mas agora a nação recebe um rei. A aliança estabelece um rei perpétuo para Israel, para o povo de Deus, que sempre agora será reinado por um filho de Davi, segundo Samuel 7. Há uma sexta aliança que de fato foi a primeira, mas eu só incluí agora na sexta, porque não são até agora nós estamos tratando das alianças de maneira sequencial, mas agora nós vamos de certa forma sair do tempo e do espaço e nos reportar a uma sexta aliança, que foi a aliança feita entre Deus Pai e Deus Filho. É a aliança da redenção. Esta aliança não foi feita entre Deus e nós inicialmente, mas foi feita entre Deus e o seu Filho. Isto nós podemos ler em Salmo 2. Pode abrir Salmo 2. Diz, proclamarei o decreto do Senhor,
Versículo 7. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Isso faz referência a uma aliança feita fora do tempo, entre o pai e o filho, onde o filho concorda em ser o cordeiro imolado. Apocalipse 13, versículo 8, se refere a Jesus como o cordeiro morto desde a fundação da terra, ou seja, desde antes do início do início. Antes de dizerem, haja luz, antes de Deus Pai dizer, haja luz, o Filho já assumira o papel de cordeiro morto, sacrificado. Esta aliança foi feita na eternidade entre o Pai e o Filho. Nós hoje somos beneficiados por esta aliança com a salvação, mas a aliança não foi feita inicialmente conosco, não começou conosco, começou com Cristo desde a eternidade. É a sexta aliança, se bem que fora do tempo. A sétima aliança, então, é a nova aliança, e esta aliança eu vou ler Jeremias 31, 31 a 34. Jeremias 31, versículos 31 a 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará a seu próximo, nem a seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Pois bem, essa nova aliança vem substituir o quê? A velha aliança. Uma aliança feita quando? Com Moisés. Com Moisés, essa aliança feita no deserto, essa velha aliança, é uma aliança que muda o coração, por que é a aliança de Moisés e não de Abraão? Porque ele se refere à lei escrita na pedra. Agora a lei será escrita no coração. Todos conhecerão, todos que fazem parte desta aliança terão a lei de Deus escrita no seu coração. Se não estiver escrito no seu coração, você não faz parte desta nova aliança. Todos conhecerão o Senhor. Ninguém terá que dizer ao seu próximo, conheça o Senhor, porque todos que fazem parte desta aliança conhecerão o Senhor. Só quem conhece o Senhor fará parte desta nova aliança. É uma promessa de vida eterna, é uma promessa dada pela graça somente. Qual foi a definição da velha aliança? O povo de Deus, formado por quem? Por representantes. Esses representantes eram os homens de Israel, e não somente os homens de Israel, até os servos que serviam nas suas casas precisavam ser circuncidados. As mulheres não. Quer dizer que não faziam parte da aliança? Faziam parte da aliança. Assim, de carona. Por quê? Porque a velha aliança era uma aliança ainda incompleta. A nova aliança é uma aliança firmada em cada
coração. O povo de Deus é constituído por aqueles que são de Deus de coração, que conhecem o Senhor e cuja lei está escrita no seu coração. E como é que essa aliança é marcada? Qual é o sinal? Quais são os sinais, ou qual é o selo desta nova aliança? É o batismo nas águas. Este é o selo, este é o sinal desta nova aliança, da sua iniciação na vida e na membresia do corpo de Cristo. Esta aliança é renovada perpetuamente através da celebração da Santa Ceia. Por que a Santa Ceia? Porque Lucas 22 diz que quando Jesus levantou a cálice, ele disse: este é meu sangue, o sangue da nova aliança. Então você tem a refeição que celebra a continuidade dessa aliança, a perpetuidade dessa aliança, mas o batismo marca o que? A nossa iniciação. Universalmente, o batismo nas águas é reconhecida como o sinal que separa os que são da igreja de Cristo daqueles que não são da fé cristã. Não há uma igreja de verdade que não reconheça que batismo é o divisor de águas, é o testemunho público, é a identificação pública com Cristo, com seus vários, com alguns entendimentos diferentes sobre o que isso representa. Todos reconhecem que água, o batismo nas águas, é o símbolo que nos identifica com o quê? O sacrifício de Cristo. Não nos identifica com a nossa decisão necessariamente, nos identifica. O batismo nas águas não se fundamenta no tamanho da nossa fé, mas sim, sua base é o quê? A morte e ressurreição de Cristo. E todos concordam com isso. Os pedobatistas concordam com isso, os credobatistas concordam com isso, que o fundamento do batismo não é o que eu sinto a respeito, mas o fundamento do batismo é a morte e ressurreição. Na igreja, na história, porque teologia pactual surgiu principalmente entre os puritanos, que surgiram pouquíssimos anos após a própria reforma protestante. Você vê grandes gigantes da fé como John Owen, John Knox, o próprio Calvino, afirmando as máximas de teologia pactual. Mas eles começaram a lidar com um problema. Quem faz parte da igreja? Quem são os membros da igreja? Foi a grande pergunta dos puritanos. E perguntaram: nossos filhos são membros da igreja? E o que eles fizeram? Eles pegaram o quê? A administração abrâmica e aplicaram a administração abrâmica do sinal e do selo à nova aliança em Cristo. Então, assim como Abraão foi ordenado por Deus a circuncidar seu filho, e todo menino até 8 anos, ao 8º dia de vida tinha que ser circuncidado, afirmaram a continuidade, embora não haja sustento textual para tanto. Mas eles queriam incluir seus filhos como membros da igreja, criando o quê? Um conceito de igreja visível e igreja invisível. Então, o sacramento se aplicava ao quê? A todos que faziam parte da igreja. Eles não queriam que seus filhos ficassem fora da igreja. Embora eles estivessem sob a tutela da igreja, eles queriam afirmar a sua membresia na igreja. O credo batista não afirma filhos como membros da igreja, e sim como os tutelados da igreja, ou seja, eles estão sob a tutela, sobre os cuidados da igreja. Eles se tornam membros somente após a sua conversão a Cristo. Então, os pedobatistas afirmam batismo de crianças baseado na administração da aliança abrâmica. Os credobatistas não. Os credobatistas dizem: não.
É a mesma dinâmica de aliança, é um sinal e é um selo. Só que, em vez de tentar ler o Novo Testamento, trazendo o Velho Testamento para dentro do Novo, nós temos que ver que, embora haja dinâmicas que se repetem, no Novo Testamento, a própria administração do selo passa por uma nova administração, porque muda a natureza da membresia. Membresia é o quê? Baseado em Jeremias 31, é o quê? É a lei escrita no coração. Nós não pertencemos. Deus não tem netos, né? Deus não tem sobrinhos. Vamos lembrar que em Israel, até os servos estrangeiros tinham que ser circuncidados. Era uma administração diferente, mas não era uma administração perfeita da aliança. Agora no Novo Testamento nós vemos o quê? Nós vemos as alianças chegando a seu ápice, chegando a serem completados em Cristo. Tudo acha seu cumprimento em Cristo. Bom, rapidamente, porque meu tempo está super curto. Há uma longa tradição, há alguns que estão dizendo, nós estamos inventando moda. Não, há uma longa tradição de batistas reformados. Desde o século XVII, desde o início, desde a época puritana, há uma aula da igreja que se identifica com teologia pactual e com a reforma, mas que afirma credo, batismo, ou seja, batismo mediante a fé somente, e que nunca batizaram crianças, nunca. Hoje em dia você vê isso em pessoas como John Piper, como John MacArthur, que afirmam batismo, mas também afirmam claramente, com todas as letras, a teologia pactual. Então, como é que nós vamos a tratar isso? Nós temos que seguir a tradição pactual batista, que examina os textos neotestamentários e depois analisam como os sinais e os selos evoluíram, porque entre as administrações da aliança de Deus houve mudanças. A primeira, aliás a segunda, o sinal foi Deus que fez. Ele fez no céu. Mas ele não continuou. Em Abraão, foi Abraão que teve que fazer. Né? E aí vai. Então, o que nós vamos ver na nova aliança? Bom, na nova aliança nós vamos ter que estudar agora o texto. Nós temos que entrar analisando a natureza do novo sinal, ou seja, de batismo, à luz das Escrituras, para ver o que continua e o que mudou. E que mudou. E isso nós vamos ver depois do intervalo, porque aí vem o mestre da palavra, o meu filho John, que preparem-se para escrever muito. Esse é o campo, esse é o argumento. Continua ou não o selo de circuncisão? Batismo é a nova circuncisão? Se é a nova circuncisão, então nós temos que administrar para filhos. Ou será que realmente circuncisão é igual a batismo? Ou batismo é igual a circuncisão? Esta é a pergunta. E o texto, creio eu, mostra tão claramente que ninguém vai sair daqui pensando, temos que batizar nossos filhos. Nunca mais você sofrerá essa tentação. Porque o texto é avassalador. Anno Domini, para a igreja voltar a ser igreja.